dia, tudo bem? Está no ar mais um Cresce Esclarece, hoje é dia 10 de abril, são 10 horas em São Paulo. E antes que a gente se esqueça, vamos avisar que a nossa enquete já está no ar. Já temos uma semana de pesquisas, vocês que não votaram ainda têm a oportunidade de votar e escolher o tema que vocês gostariam que fosse abordado aqui conosco no Cresce Esclarece. Hoje o nosso tema será lucro imobiliário e nós trouxemos para falar sobre esse assunto um especialista que é o Leonardo Jacoberti. Ele é, além de ser agente de fiscalização do Cresce, ele é um especialista em direito imobiliário, tem atuação há vários anos no direito empresarial e processual civil e é colega nosso aqui do Cresce São Paulo. Bom dia, Sônia. Bom dia, corretores do Estado de São Paulo e do Brasil, que esse programa tem uma abrangência muito grande. Com certeza estamos, não só no Brasil, estamos rompendo as fronteiras, né? De vez em quando a gente recebe colegas até de outros países, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre lucro imobiliário. Eu queria que você definisse, principalmente para quem é leigo, para quem está começando na profissão agora, como é que a gente define o lucro imobiliário? Bom, a definição de lucro imobiliário, ela é basicamente a seguinte: é aquilo que eu ganho na venda do imóvel, ou seja, é a diferença entre o meu preço de venda e o meu preço de aquisição. Só que a Lei 11.196 de 2005 trouxe para a gente dois redutores de base de cálculo na hora de calcular o imposto, a fim de compensar a inflação do período. Em razão disso, o cálculo é um pouquinho complexo e a definição fica um pouco modificada. Então seria essa diferença entre o preço de venda e o custo de aquisição, deduzidos dois fatores redutores de base de cálculo. Não é tão simples assim, né? Não é simplesmente só a diferença, né, entre preço de venda, preço de compra. Atualmente, qual que é o percentual de tributação sobre o lucro imobiliário? E esse percentual ele é fixo, é variável? Então, Sônia, o percentual do lucro imobiliário sobre qualquer ganho de capital, seja de bens imóveis ou móveis, o percentual de ganho de capital é 15%, ele é um padrão fixo, não há progressividade. 15% na diferença? 15% da base de cálculo. Então, eu tenho que chegar na base de cálculo com os dois fatores de redução para chegar numa base de cálculo final e eu tirar 15% dessa base de cálculo. Tá. E tem uma data exata para esse imposto ser pago? A partir do momento que eu concluí a venda do imóvel, como é que funciona? Então, esse é um dado muito interessante, porque a tributação do lucro imobiliário, do ganho de capital, ela é na fonte e não no ajuste anual. Então, o prazo para recolhimento do imposto de renda sobre esse ganho é no último dia útil subsequente ao recebimento do valor da venda. Então, vamos supor, eu vendi o imóvel hoje, sexta-feira, dia 10 de abril. Quando é que eu teria que pagar esse imposto? Então, eu teria que pagar até o último dia útil do mês de maio de 2015, que no caso será dia 29 de maio. Tá, então é um mês e pouquinho aí de diferença, né? E vamos supor que eu venda um único imóvel que eu tenho por 350 mil. Qual é a condição para que eu não recolha o imposto? Bom, aqui nós temos duas regras, então nós precisamos definir alguns dados objetivos. A primeira regra é da venda do seu único imóvel. Se você tem um único imóvel de até 440 mil, e no caso do exemplo estaria enquadrado que ele é de 350 mil, então seu único imóvel de 440 mil, se você for vender ele, você está isento do lucro imobiliário, desde que você não tenha feito nenhuma outra venda de nenhum outro imóvel nos últimos 5 anos. Ah, tá. Então, não é só o valor do imóvel, depende do outro imóvel que eu tenha vendido, tem uma série de detalhes que precisam ser analisados, né? O corretor que está começando principalmente a trabalhar com isso, ele precisa, para orientar bem o cliente, ele precisa ter um bom conhecimento do assunto, né, Leonardo? Sim, Sônia, a legislação ela é complexa, então
para definir um critério de isenção, normalmente são 2, 3, às vezes até 4 condições, que elas devem ocorrer concomitantemente. Faltando uma das condições, a isenção ela é inexistente e aí o imposto tem que ser pago. Por isso que a gente desenvolveu aqui no CRES São Paulo um curso a respeito do lucro imobiliário. Você já deu curso em várias delegacias, né, do CRES também? Sim, Sônia, esse curso já foi ministrado aqui na sede, em várias delegacias. E ele está disponível no site? tem também no site da TV Cresce e periodicamente a gente reformula e atualiza esse curso e à medida do que é pedido a gente tem atendido aqui o Cresce São Paulo. É importante o corretor saber que na TV Cresce nós temos uma série de vídeos que podem, o download pode ser feito para tirar justamente essas dúvidas que vocês têm no dia a dia da profissão, né? Leonardo, a Receita permite que a gente atualize o preço do imóvel ou a gente tem que declarar sempre o valor sempre igual de quando ele foi adquirido? Então, Sônia, por uma questão de fiscalização eletrônica, a Receita desde 91, ela vem com o objetivo de não corrigir custo de aquisição. Então, você sempre vai declarar o valor do imóvel pelo valor que você adquiriu o imóvel e esse valor é imutável na sua declaração. Apenas quando no momento da venda é que nós aplicaremos esses 2 fatores de redução de base de cálculo para compensar a inflação do período. Só a título aqui de curiosidade, um esclarecimento maior, esses fatores levam em conta o número de meses entre a data de aquisição e o dia 1 de 96, mês 1 de 96, se a aquisição foi posterior, é a data da aquisição. Se a aquisição foi anterior a 1 de 96, a partir de 1 de 96, o número de meses entre a data da venda e a aquisição é o que define o maior percentual ou menor percentual de redução. O fator 2 de redução leva em conta dezembro de 2005, que foi a promulgação da Lei 11.196 de 2005, o número de meses entre essa data ou a data de aquisição do imóvel se posterior e a data da venda. É isso que vai também definir o percentual da redução do fator 2. Sendo que o fator 1, no percentual máximo que pode chegar, é 50,92%. E o fator 2 é 32,61% no máximo. Nós já temos uma pergunta aqui de um colega nosso de Sorocaba, o Fábio. Bom dia, muito prazer tê-lo aqui conosco, assistindo o nosso programa. Leonardo, como corretor autônomo, o Fábio pergunta como ele deve declarar o lucro no imposto de renda corretamente. Por exemplo, se ele recebe R$200 mil no ano emitindo recibo, ele tem que declarar todo o valor como lucro imobiliário e as despesas que ele teve? Bom, aí eu acho que ele está misturando os assuntos um pouquinho, né? Então, eu preciso saber, Fábio, se esses 200 mil é de rendimento como corretor de imóveis ou se é o do valor do imóvel vendido. Porque uma coisa é o rendimento recebido, que é tributável no ajuste anual, e a outra coisa é o lucro imobiliário, que é apurado à parte como ganho de capital. Então, a declaração de ajuste anual ela é bem complexa, ela tem vários fatores. Então, uma delas é o rendimento, a outra é o patrimônio, a outra são os ganhos de capitais e a outra parte são os investimentos em bolsas e heranças. Então, é bem complexo a declaração de imposto de renda. Se a gente fala de lucro imobiliário, a gente está falando da pessoa que está negociando o imóvel, né? E não exatamente do corretor de imóveis, né? Seria o cliente do corretor, não é isso? Sim, Sônia, o cliente do corretor, o vendedor do imóvel, é o que está obrigado a declarar o ganho de capital. Ou então o próprio corretor quando o imóvel é dele. Aí ele assumiu a posição de vendedor, né? Existe uma situação na justiça, Leonardo, que a justiça considere que o valor do imóvel é muito baixo para a tributação? Bom, Sônia, essa é uma questão muito delicada, porque a justiça, ela aplica a lei. Ela não define valores para considerar o imóvel baixo, considerado imóvel de pequeno valor. Esse imóvel de pequeno valor, ele é definido na lei. E a Lei 11.196 de 2005 definiu como imóvel de pequeno valor o valor de R$35 mil do imóvel. Então, cada contribuinte pode vender
por mês um imóvel ou mais de um imóvel ou parte de imóveis que não ultrapassem o valor total desses imóveis, R$ 35.000. Aí está isento também do lucro imobiliário. Mesmo que eu venda um por mês? Mesmo que venda um por mês, mas o imóvel total não pode superar R$ 35.000. Esse valor hoje está muito defasado. Por quê? Porque é um valor de 2005 e ele não foi alterado e não foi corrigido. Para alterar esse valor, não é a justiça que vai alterar, não há uma previsão legal de índice de correção, há necessidade de uma nova lei. Na verdade, é praticamente impossível se encontrar um imóvel por R$ 35.000, né? Principalmente nas grandes cidades, né? Até mesmo no interior, nos dias atuais está muito difícil. Agora, em 2005, existia. Uma outra situação, vamos imaginar que eu tenho um imóvel que eu comprei em 1960. Eu não comprei porque eu não era nem nascida, mas vamos imaginar. Há incidência de tributação nesse imposto? Então, Sônia, nós temos aqui a Lei 7.713/88. Essa lei, ela estipulou que os imóveis adquiridos até 1969 pelo seu titular e forem vendidos posteriormente, estão isentos do lucro imobiliário. Então, para quem adquiriu o imóvel em 1960, também está isento do lucro imobiliário, desde que esse imóvel não tenha passado por sucessão. E existe alguma outra condição para eu ficar isento de imposto se eu for adquirir um outro imóvel? A Lei 11.196 de 2005 trouxe uma nova figura de isenção, que é a venda do imóvel residencial para aquisição de outro ou outros imóveis residenciais no prazo de 180 dias da venda. Então terminou a venda, concluiu o negócio, eu tenho 180 dias para adquirir um outro imóvel e eu tenho que utilizar o valor total daquilo que eu recebi com a venda do outro imóvel? Então, o artigo 39 da Lei 11.196 de 2005, ela esclarece isso para a gente de uma maneira bem fácil. Eu tenho que vender um ou mais imóveis residenciais e comprar um ou mais imóveis residenciais no prazo de 180 dias. Eu tenho que receber o valor e pagar o valor dentro desse prazo. Então, dentro desse prazo, se eu usar todo o valor, a lei garante 100% de isenção. Se eu usar parte do valor, a parte utilizada vai estar isento e a parte não utilizada eu vou pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital ou lucro imobiliário de forma proporcional. Então não basta só estar dentro do prazo de 180 dias, precisa se atentar também ao valor, né? E o que acontece se eu não conseguir comprar esse imóvel nesse prazo de 180 dias? Vamos supor que o negócio não conseguiu se concluído nesse prazo. Eu pago uma multa na hora que eu for pagar o imposto? O que acontece? Então, se você tem a perspectiva de comprar um imóvel residencial na venda do seu residencial e esse prazo não deu tempo, você acabou estourando por um problema de documentação ou porque não encontrou o imóvel, então o artigo 39 da mesma lei lhe garante o seguinte: você tem 30 dias após os 180 dias para recolher esse imposto apenas com a atualização monetária da Selic, do valor do imposto, entre o segundo mês do recebimento do dinheiro da venda e recolher o tributo. Caso você extrapole esses 30 dias, haverá a cobrança da multa moratória de 20% também. Então o corretor tem que estar atento para orientar bem o cliente, porque, por exemplo, se o corretor não der essa boa orientação, ele pode estar sendo depois, posteriormente, responsabilizado por isso, civilmente. Sim, Sônia, o artigo 723 do Código Civil ele é bem claro no que tange o corretor ter que prestar informações de forma espontânea ao cliente sobre todos os elementos envolvidos na compra e venda e que levem ao cliente a tomar uma decisão X ou Y que influencia na decisão de compra e venda. Todas essas informações têm que ser fornecidas pelo Código Civil espontaneamente. Se assim ou não faz o corretor, ele pode vir civilmente ser responsável por algum valor financeiro. E no caso da tributação também, se ele não informar o cliente
que a operação é sujeita ao lucro imobiliário, que em determinada circunstância tem que pagar atualização do imposto já devido, que não foi recolhido, que há incidência de multa, alguma coisa nesse sentido, não instruir especificamente o cliente quanto ao lucro imobiliário, ele também pode responder civilmente pelo valor do tributo perante o cliente, não perante a Receita. Para a Receita, o sujeito passivo é sempre o vendedor. Nós temos uma outra pergunta de uma colega de Bertioga, a Rita Muniz. Muito bom dia, Rita. E ela pergunta o seguinte, Leonardo: para apurar o ganho de capital, o valor original do bem é corrigido de alguma forma antes da dedução no valor da venda? A questão, Rita, é a seguinte: custo de aquisição, ele não é corrigido, tá? O que a legislação permite é, a partir de 1 de 96, você acrescer valores nesse custo de aquisição referente a benfeitorias, ampliação, reformas, mas tudo isso são acréscimos de melhorias no imóvel, que vai levar à consequente valorização. Então, você teve um aumento de custo, esse aumento de custo você pode declarar na sua declaração de bens e direitos anualmente. Em relação às circunstâncias que envolvem a compra e venda, o comprador, quando ele também pode acrescer nesse custo de aquisição, o valor da escritura, o valor do registro, o valor do ITBI. O vendedor pode abater as despesas dos emolumentos com as certidões oficiais. Pode abater o valor pago a título de comissão ao corretor de imóveis ou imobiliário. E incide tributação, Leonardo, em imóveis recebidos em herança? Essa é uma questão muito delicada, tá? Por quê? Porque segundo o decreto 3.000/99, que regulamenta o imposto de renda à pessoa física, imóveis, valores recebidos por herança, rendimentos, valores recebidos por herança são isentos de imposto de renda. Porém, quando se trata de imóveis, a Receita Federal, nesse regulamento, define no artigo 119 que o valor tem que ser o mesmo da que consta na declaração do falecido. Se o valor for diferente, ela entende que há um acréscimo patrimonial, que há um ganho de capital, porque houve um aumento do valor de mercado e esse valor implementaria aí num recolhimento. Porém, a Justiça, pelo Superior Tribunal de Justiça, tem diversos julgados, onde o liquidem desses julgados foi o embargos em recurso especial 23999 do Rio de Janeiro. Depois nós tivemos recurso especial 57415 do Rio de Janeiro e 1.042.739 do Rio de Janeiro, que foi categoricamente afirmar que imóveis havidos por herança estão isentos do lucro imobiliário. Independente do valor deles, né? Independente do valor. Uhum. E a Receita é informada pelos cartórios de notas sobre essas transações, na venda, na compra através de financiamento do sistema financeiro habitacional? Como é que funciona isso? Vamos separar aqui em duas coisas. Primeiro, escritura feita no cartório, a escritura pública, ela já emite por natureza a DOI, que é a Declaração de Operação Imobiliária. Essa DOI é encaminhada para a Receita Federal todos os dados da escritura. Então a Receita sabe quem vendeu, para quem comprou e por que valor foi escriturado e quais as condições de pagamentos declaradas na escritura. No sistema financeiro da habitação, o contrato de financiamento bancário, que é considerado por lei a escritura, porque é um sistema diferenciado, não há escritura pública, o próprio contrato do agente financiador é considerado, tem força de escritura pública, esse documento é apenas levado a registro. Então a legislação impõe ao cartório de registro, nesses casos, que emita a DOI no momento do registro, que é a mesma declaração de operação imobiliária dos cartórios de notas. Então, de qualquer maneira, a Receita vai ser informada, tanto se o imóvel foi financiado ou não, de qualquer maneira a Receita tem essa informação através da DOI. Sim, tem a informação através da DOI, dos atos oficiais, né, do valor que está lá no contrato. Porventura, se existir um contrato de gaveta, aí a Receita não tem acesso através da DOI a esse contrato de gaveta. Porém, vale lembrar que hoje a Receita Federal recebe também a declaração de movimentação financeira, encaminhadas por bancos
e cartões de crédito. Então, há também um controle sobre o contribuinte nos gastos com cartão de crédito e nas operações bancárias acima de R$ 10.000 por dia e por mês também. E aí incluindo também a questão do COAF, né? As imobiliárias são obrigadas a comunicar ao COAF caso haja alguma movimentação acima de 100 mil, né? Obrigadas a comunicar movimentação acima de 100 mil em espécie, né? Comunicar ao COAF a incidência para que o COAF também investigue uma possível lavagem de dinheiro. Então, precisa estar atento a todos esses detalhes, né? Em relação ao COAF, né, não só as imobiliárias, mas também corretor pessoa física. Em relação à imobiliária pessoa jurídica, ela também está obrigada com a Receita Federal a apresentar até o dia 28 de fevereiro a DIMOB, que é a Declaração de Movimentação Imobiliária, né? Então, não tem jeito, né? Não adianta, a gente tem que pensar muito bem, programar direitinho, para não depois ficar preso na malha fina ou qualquer coisa do gênero, né? Com certeza, e hoje a Receita Federal está se equipando, a fiscalização está se especializando a ficar cada vez mais de forma eletrônica, de tal sorte que o contribuinte não vai ter como criar artimanhas ou fatos para justificar ou escapar alguma coisa não registrada. A gente tem aqui uma pergunta, mais ou menos a pergunta que a Rita, a colega nossa lá de Bertioga, já tinha feito, com relação ao valor do bem declarado anualmente, não tem atualização, né? Para pagar menos lucro imobiliário na venda? Não há atualização do custo de aquisição, apenas a redução de 2 fatores no momento da venda na base de cálculo, para compensar a possível inflação do período. Fizemos aí um estudo a respeito disso, utilizando aí recursos de matemática, a gente chega que a redução dessas bases de cálculo vai representar a partir de 96 e 2005, mais ou menos vai refletir aí uma redução da inflação de 3,9% ao ano. Ela não é o índice oficial, ela não é real. Existiam alguns projetos de lei para utilizar índices oficiais, mas esses projetos acabaram arquivados na Câmara e no Senado. Para reduzir imposto não teve jeito, né? Acabou arquivado o projeto. Infelizmente não teve jeito, acabou sendo arquivado por questões técnicas legislativas. Vamos imaginar então uma situação, Léo, que a gente tenha comprado um imóvel no ano de 1995, e eu declarei o imposto de renda por R$40 mil. Hoje eu estou vendendo este imóvel por 300 mil. Vou pagar lucro sobre 260 mil? É assim que funciona? Não é assim, né? Já na definição no início do programa que eu acabei dando, a gente verificou que isso não é assim. Né? Mas eu fiz algumas continhas mais específicas. A pergunta ela não marcou que é importante para o cálculo a data de aquisição e a data da venda. Então, são vários fatores importantes para o cálculo, entre eles o preço de aquisição, preço da venda e as datas de aquisição e venda. Então, marcando a aquisição em 1 de dezembro de 95 e considerando a data da venda 31 de dezembro de 2014, nós vamos chegar numa base de cálculo para essa venda de R$ 87.180,55. com R$ 13.077,08 de imposto a pagar a título de ganho de capital. Tá? Se a gente trazer isso para o mês 4, como venda hoje, 10/4, nós teremos a base de cálculo de R$ 85.970,63, com imposto a pagar de R$ 12.895,59. Isso mostra o quê? Que conforme vai avançando o número de meses, a base de cálculo vai reduzindo e o imposto a pagar também. Vamos aprender aí matemática, né? Tem que ficar com a calculadora na mão, né? Olha, não dá para fazer essa conta com matemática simples, ela é uma matemática de exponencial no denominador. O que eu aconselho é você abaixar o programa, fazer o download na página da Receita Federal do programa Ganho de Capital e simular no seu computador aí com 2 CPFs válidos, você consegue simular
qualquer transação aí para verificar quanto vai pagar de imposto, quanto que dá a base de cálculo. E esse programa também auxilia você que compra ou vende imóveis parcelado ou financiado. Então, olha só, uma boa dica que o Leonardo está dando para os corretores que têm mais dificuldade de calcular. A Receita, então, disponibiliza essa orientação no site da Receita, é receita.fazenda.gov.br, é esse site? Isso, é esse site, na seção de downloads, tem o programa lá, Ganho de Capitais. Então você baixa o programa do ano que você fez a venda e simula aí quanto que dá para pagar. E no caso do imóvel adquirido com financiamento pelo Sistema Financeiro de Habitação, voltando um pouquinho, quando a gente terminar o financiamento, quitar o financiamento, o valor pago será bem maior do que o valor declarado. Como é que fica para o efeito do lucro na venda? Então, já começa aí que quem fez a pergunta já declarou errado. Por quê? Porque quando você adquire um imóvel financiado, você não vai declarar o valor global do contrato, ou da escritura, ou da promessa escriturada, ou do contrato feito com o agente financiador, porque você está pagando ele em prestações. Então, na declaração de bens e direitos, você vai lançar o imóvel, a aquisição do imóvel, os dados do imóvel, colocar que você está adquirindo através do agente financiador, no sistema SFH, do agente tal, que adquiriu da pessoa tal ou empresa tal, CNPJ e CPF, respectivamente. E aí você vai informar o valor pago durante o ano, naquele ano, das parcelas mais juros. Não vai poder computar seguro e taxas bancárias. Aí você fez isso. O próximo ano você vai fazer a mesma coisa. Continuar a declarar esse imóvel e acrescer na outra coluna do outro ano o valor pago naquele ano. E assim por diante, aí vai totalizando. Então, quando você chegar ao fim e quitar esse imóvel, você já vai ter o valor de custo de aquisição com as parcelas pagas mais juros. Não vai poder computar aí seguros e taxa bancária. É um cálculo bastante complexo, então você tem que pedir planilhas no banco, demonstrando os valores pagos de parcelas, juros, taxas bancárias e o seguro. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero agradecer as cidades que estão nos assistindo, nos prestigiando hoje. Nós temos corretores de Barueri, Bertioga, Guaratinguetá, Santo André, São Paulo, Sorocaba e temos alguns colegas lá do Espírito Santo, na cidade de Cariacica. E quero agradecer a todos os que nos enviaram perguntas e que participem na enquete que já está no ar. Eu vou abrir agora para suas considerações finais, Leonardo, para que você dê um conselho, uma dica para os corretores que estão nos assistindo. Que estude o assunto, pesquise no site da Receita. A Receita disponibiliza bastante informações a respeito da declaração de ajuste anual. Dentro desses manuais você vai encontrar alguns tópicos sobre ganho de capital. É claro que isso está na versão ou na visão do fisco. Aí você tem que procurar um especialista para adequar isso ao contribuinte, a saber o que está válido, o que não está válido, quais foram as decisões judiciais a respeito. Quando você tem um cálculo complexo, procure um especialista na área para realizar esse cálculo, porque o mais complexo são as compras e vendas parceladas ou financiadas. Esses são cálculos complexos porque na hora que você faz a venda, você tem que preencher o programa com as parcelas mês a mês, e são longos os parcelamentos e os financiamentos. Então procure sempre um especialista, não dê informação ao cliente da qual você não saiba ou não esteja seguro. Então se oriente primeiro para depois passar ao cliente e não seja omisso. Faça corretamente a declaração, faça corretamente aí a escrituração, porque por um ou outro lado, através da fiscalização eletrônica, o cliente pode, ou até mesmo o corretor, ser pego aí na malha fina da Receita. É isso aí, gente. Vamos ficar atento, né? Quero agradecer mais uma vez a participação do Leonardo e a audiência de vocês. Espero vocês na próxima sexta-feira, no mesmo horário, às 10 em ponto. Tenham uma boa semana, um bom final de semana agora e até lá.